Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 10. É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 6, verso 10, está escrito: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O tema da mensagem: invocando o reino de Deus. Jesus, ele compartilha aos seus discípulos algo maravilhoso, tremendo, que nós temos que incorporar esse ensinamento. O verso 10 que eu quero destacar: venha o teu reino, a oração do Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Os discípulos estavam perplexos porque eles viam milagres, prodígios e maravilhas, mortos serem ressuscitados através do ministério de Jesus, os cegos enxergavam, os mudos falavam, os demônios eram expulsos, e eles falam: Jesus, qual o segredo? Como que nós podemos andar neste poder? E Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que está cheio de conceitos, ensinamentos maravilhosos. Mas se eu falar da oração do Pai Nosso, do começo ao final, nós vamos chegar até a meia-noite, porque é muita coisa, muito ensinamento. Mas eu quero destacar o verso 10. Venha o teu reino, venha o teu governo, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A primeira verdade que eu quero destacar aqui para a igreja é que nós devemos desejar ardentemente que o governo de Deus, que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas em todas as áreas. Em todas as áreas da nossa vida. Queridos, a partir do momento que os discípulos foram cheios do Espírito Santo de Deus, eles adentraram numa esfera do poder, numa esfera poderosa da glória de Deus, do reino de Deus. É como se o céu estivesse na terra. Aonde esses homens passavam havia milagres, prodígios e maravilhas. Os cegos enxergavam, os mudos falavam, os mortos eram ressuscitados, homens simples, iletrados, ex-pescadores, mas eles entenderam uma grande verdade. Eles receberam o Espírito Santo de Deus, e a partir daquele momento jamais deixaram a chama do Espírito apagar na vida deles, e eles andavam numa esfera do reino, na esfera do poder de Deus, e eles não tinham nada precioso nas coisas da terra, nos bens materiais, poder, posição. Agora o seu coração pulsava o reino de Deus, almas, vidas. E eu quero trazer alguns ensinamentos aqui para a igreja, o que nós podemos aprender, o que significa invocar o reino de Deus, desejar o reino de Deus. Nós devemos orar sem cessar, para que o reino de Deus se manifeste na nossa casa, na nossa família, nas nossas escolhas, irmãos, nossas escolhas, nossos sócios, pessoas às quais nós vamos confiar autoridade. Nós devemos clamar: Senhor, que o reino de Deus se manifeste e que as escolhas sejam feitas da parte do Senhor, não as minhas, porque maldito é o homem que confia no homem, mas bendito o varão que confia no Senhor. Que você deseje ardentemente que o governo de Deus se manifeste em sua vida, nos teus projetos, na tua vida material, na tua vida sentimental, porque o reino de Deus quer ser manifesto na sua vida, mas você tem que desejar, você tem que buscar todo dia. A Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, Efésios 6, verso 18, mas enchei-vos do Espírito, ou melhor, 5,18, mas enchei-vos do meu Espírito. Como? Orando, meditando na palavra dia e noite, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor.
pensando nas coisas boas, sujeitando uns aos outros. Sabe aquela carne de pescoço que muitas vezes pega no seu pé, te critica, quer te derrubar? Você tem que se sujeitar abençoando, porque a tua luta é espiritual. Porque o diabo quer tirar você do reino de Deus, ele quer que você esteja debaixo do reino das trevas. Ou você é governado pelo reino de Deus, ou pelo governo das trevas. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você tem que desejar, você tem que buscar todo dia que o reino de Deus dirija a sua vida, comande a sua vida, comande as suas decisões, porque quando você ora, quando você jejua, quando você busca o Senhor, louva o Senhor, a sua mente é renovada, e assim você experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo passando por lutas, tribulações, tentações, a sua mente é uma mente conectada com Deus. Então você vai encarar os problemas como oportunidade para crescer, para ter mais e mais experiência com Deus, visão. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. As lutas provam a nossa fé, provam em que fundamento está edificado a nossa casa. Eu vejo aqui, amados, outra verdade. O reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Tem que ser prioridade o reino de Deus. Irmãos, a nossa luta é constante. Muitas vezes nós somos envolvidos, corre atrás das coisas materiais, e corre lá, e corre cá, e a gente não para de correr atrás do urgente. E a Bíblia fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas que está afligindo a sua alma, Deus as conhece, Deus vai acrescentar, Deus vai resolver, porque Ele tem um compromisso, Deus tem uma aliança contigo, Ele é o teu provedor, Ele é aquele que conhece o futuro. Então aprenda a entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, e o milagre Deus fará. Você pode aplaudir o Senhor? Os discípulos andavam com Jesus. No primeiro momento, os discípulos estavam pensando em poder. Quem vai sentar ao lado direito, ao lado esquerdo, quando Jesus foi o rei de Israel? Eles estavam pensando nas coisas humanas, estavam pensando em poder, em posição, dinheiro. Aqueles discípulos eram um bando de pessoas que estavam ambicionando as coisas da terra, e eles não entendiam qual era o propósito maior de Jesus. Mas a partir do momento quando Jesus morreu e ressuscitou, e eles tiveram uma experiência com Cristo ressurreto, caiu a ficha, eles entenderam que eles foram chamados para servir o reino de Deus, e o reino de Deus é um reino espiritual, é comandar que o reino da glória, a presença de Deus se manifeste na terra. Eles entenderam, e para isso acontecer, eles têm que estar cheios do Espírito Santo de Deus, mas com a visão não humana, mas com uma visão espiritual. Aquilo que Jesus fez, eu vou realizar, porque o Senhor me deu poder e autoridade. E a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala que eles estão chegando num local de oração, e havia um coxo, um miserável, um homem fedido, pedindo esmola, e Pedro e João falam assim: olha para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho é poder de Deus. O que eu tenho é o governo de Deus que comanda a minha vida. E o governo de Deus que comanda a minha vida não quer mais você nessa situação miserável de pedinte. Eu não tenho paliativo, mas eu
tenho algo que é muito melhor do que ouro e prata, que vai resolver o teu problema. Levanta, homem, e anda. E a partir daquele momento ele entrou no templo, adentrou no templo para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor. E aquele homem se tornou um discípulo. Aquele homem que era uma pessoa que dependia de esmola, que dependia de migalhas, aquele homem se tornou um homem frutífero, um homem bênção, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que agora ele não pedia nada para os outros, agora ele aprendeu a pedir para o Senhor, e ser um adorador do Senhor, e ser um instrumento de bênção para as pessoas que estavam agora ao seu redor. É isso que Jesus faz. Faz um bandido, faz um criminoso, faz um drogado, faz uma prostituta ser uma pessoa usada nas mãos do Senhor. Para isso manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O reino de Deus, quando adentra, ele expurga o que é morte, aonde há palavras de decretos de sofrimento, decretos malditos que foram lançados, deliberados de pessoas, usadas por Satanás. Quando você diz: Senhor, eu invoco o teu reino na vida dessa pessoa. Amados, quando você invoca o reino de Deus, quando você invoca as promessas de Deus, o reino de Deus se manifesta, porque a palavra do Senhor tem poder, e a palavra do Senhor se manifesta onde há ousados na fé. Então eu te desafio, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida, e assim você vai experimentar da parte de Jesus segurança. É Deus que garante a tua segurança, presente e futura. É o Senhor que garante amor. Pode teu pai e tua mãe te abandonar, tua mulher, teus filhos te abandonar, todavia o Senhor não abandona você, meu querido. Você pode ter abandonado o Senhor, ter esquecido do Senhor, como o filho pródigo, que abandonou seu pai, deixou tudo, mas chegou ao ponto de comer comida de porcos, mas caiu em si e voltou para o seu pai, e o seu pai o recebeu de braços abertos, porque Deus é um Deus de misericórdia, de compaixão. Então no Senhor Deus você tem amor e você tem identidade. Qual a razão da tua existência? É manifestar o reino de Deus. O propósito da tua existência na face da terra, manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Irmãos, tivemos quarta-feira passada, dia 7 de dezembro, lá em Praça dos Três Poderes em Brasília. Lá nós oramos, clamamos, lá nós invocamos as promessas de Deus. Aos olhos humanos a gente diz: Senhor, não estou vendo a melhora, mas nós temos que continuar orando, continuar clamando, porque Deus, a Bíblia fala, se tiver concordância na terra, se tiver 2 ou 3 que se coloca na brecha, Deus poupa uma nação de ser destruída, Deus restaura uma nação, se houver 2 ou 3 em concordância. Então, irmãos, continue clamando pela sua família, pela sua casa, continue clamando. Nós parecíamos um bando de loucos, 7 pessoas orando naquela praça e indo em lugares como a gente adentrou no Senado. A gente entrou lá no Senado, amados. E através de uma secretária direta lá do STF, que trabalha direto com essa mulher tão poderosa, abriu as portas para a gente entrar no Senado, e entramos num lugar, num gabinete de um senador mais importante do Brasil hoje, e nós oramos por um servo de Deus que estava falando, pedindo: Senhor, mande socorro, que teu reino se manifeste na minha vida, estou precisando de socorro. E eu falei: como Deus confunde
os sábios entendidos, Deus abre as portas quando os filhos de Deus se levantam para manifestar o reino de Deus. Você entra em lugares que muita gente jamais poderia adentrar. Irmão, naquele dia estava pegando fogo Brasília, e nós no gabinete do homem mais importante, para orar por um servo do Senhor que trabalhava naquele gabinete, e lá nós abençoamos aquele servo, e também declaramos: Senhor, neste lugar já invocamos juízo, justiça de Deus, porque o Senhor levanta, toda autoridade é constituída por Deus, é o Senhor que levanta, é o Senhor que demove, e lá nós invocamos a glória de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus. O governo de Deus, porque esse governo está desgovernado, e nós declaramos: Senhor, toma as rédeas dessa nação, Senhor, tenha misericórdia. Irmãos, uma vez escutei um testemunho, eu estava na Coreia do Sul, e escutei de um servo de Deus, um pastor muito abençoado, e ele falou assim que houve as Olimpíadas em 1988, e a Coreia do Norte estava ameaçando com atentados terroristas, que haveria bombas, haveria muitas mortes, e o presidente ligou para esse pastor, Dae Yong-soo, e ele, quando recebeu a ligação, ele falou assim: fica em paz, porque a minha nação não vai adentrar nenhum míssil, não haverá nenhum atentado terrorista, porque eu vou clamar com a minha igreja, e nós vamos clamar, e não haverá nenhum atentado, não haverá nenhuma ocorrência, porque nós cremos, quando o povo ora, o reino de Deus se manifesta, e o projeto maligno do reino das trevas não prevalece. Irmãos, o povo rodeou por 30 e poucos dias, enquanto havia as Olimpíadas no estádio olímpico lá em Seul, não houve uma ocorrência, mas o povo orou 24 horas, era turnos e 24 horas, irmãos, não aconteceu nada, porque, amados, quando Deus levanta os seus profetas, e irmãos, o presidente sabia que não adianta mobilizar, chamar os homens mais importantes do mundo, que poderia dar segurança para a Coreia do Sul, chamando os melhores estrategistas contra o terrorismo nos Estados Unidos, ou no Japão, outros países, mas ele entendeu: há um homem de Deus que mobiliza as igrejas de Seul. Quando este homem ora, as coisas acontecem, Deus faz, porque aquele homem, quando começou a orar nos montes, irmãos, a Coreia, que estava num país miserável, estava na miséria, Deus levantou como uma nação de primeiro mundo, e hoje a Coreia do Sul é uma potência, porque a oração, amado, muda a mentalidade do povo, a oração do povo, a oração coletiva, muda as estruturas. E quem era o presidente, era um diácono da igreja, se tornou o presidente da república da Coreia. O chefe do comando maior era diácono da igreja, foi escolhido, foi eleito e se tornou um homem forte. Irmãos, hoje se passou tantos anos, e o pastor Dae Yong-soo continua um homem forte, um homem firme na oração, tem mobilizado as igrejas para orar. Eu vejo agora, amados, outra lição: venha o teu reino, significa que o reino de Deus muitas vezes vai enfrentar oposição maligna. Efésios 6, verso 12, fala assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, sim contra forças espirituais. O mundo espiritual domina o mundo físico. O mundo espiritual trama contra o mundo físico. Existe o reino de Deus e o reino das trevas. E o reino das trevas quer guerra, quer confusão, morte, quer desestabilizar nações, quer levantar homens poderosos que vão oprimir o povo. E a igreja tem que entender essa grande verdade. Começa na nossa casa, que a nossa casa
nós tenhamos um quarto de guerra, que aquele lugar de oração seja um lugar que a gente se apresente todo dia orando e declarando: Senhor, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha casa, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra o meu esposo, porque quando você ora, o inimigo não tem poder para interferir na vida da tua família. E ele tenta 24 horas, e por isso você tem que orar sem cessar, porque o inimigo não tira férias, ele não descansa um minuto, porque o plano dele é acabar com a família. Acabando com a família, gera traumas dos filhos, trazem problemas. Por isso nós temos que nos achegar ao Senhor, e nós temos que declarar: Senhor, eu quero ser esse sacerdote zeloso, eu quero ser essa sacerdotisa zelosa que te busca sem cessar, e certamente o reino de Deus prevalecerá na sua casa. Se o inimigo vier para oprimir o teu lar, meu querido, você vai já discernir o intento do inimigo e você vai expulsar. Olha que a Bíblia fala, 1 Pedro capítulo 5, verso 8: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O que significa ser sóbrio? É como um soldado que ele está atento a qualquer levante do inimigo. É como se estivesse no lugar onde ele avista os inimigos. Ele está num lugar estratégico, vigiando. Se o inimigo se levantar, qualquer movimentação, ele está sóbrio, não está dormindo, mas ele está atento. Irmãos, fique esperto, ser sóbrio, vigiai e orai, para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer fazer tudo que não agrada a Deus. Não é fácil você estar aqui na igreja hoje, quarta-feira. Está chovendo, tem trânsito. Que bom que você veio aqui, porque certamente Deus está falando para você: você fez a melhor escolha, e você vai sair daqui abençoado. Deus está falando com você. É tempo de nós nos levantarmos. Nós estamos chegando no final do mês, as pessoas estão cansadas, estão desanimadas, estão estressadas, pessoas entrando em depressão, tem gente tirando a vida, tem gente suicidando hoje, porque as pessoas estão no fundo do poço. Perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu o cachorro, perdeu tudo. E a pessoa fala: não falta mais nada, eu vou acabar com a minha vida. Mas nós temos que se levantar e temos que clamar, invocar o reino de Deus. Não importa a tua situação, a tua condição, o que você fez, se afastou de Jesus, mas hoje o Senhor diz: clame pelo socorro, e o reino de Deus vai fazer uma mudança radical na sua vida. Primeiramente vai mudar a tua mentalidade, a tua prioridade é o reino de Deus. E eu vejo aqui ensinamentos que o reino de Deus enfrenta oposição. O diabo vai lutar 24 horas para tentar levar você a uma vida de derrota, uma vida oprimida. Tem pessoas está dentro da igreja, salvos, sentados e satisfeitos. Deus quer levantar uma igreja que aonde vá, no seu trabalho, nos seus negócios, Ele contagia as pessoas com esperança. Quando entra uma pessoa oprimida, meu querido, você não precisa fugir dela. Você tem o poder de Deus, você tem a unção do Espírito Santo de Deus. Ore por essa pessoa, porque o Espírito do Senhor que habita em você te habilita, te capacita para manifestar o reino de Deus. E essa pessoa que vai chegar até você oprimida, que está desesperada, vai ter uma palavra de esperança. Você vai orar por ela, e ela está oprimida por demônios, os demônios vão ser expulsos, e essa pessoa vai ser livre, porque o governo de Deus, o reino de Deus tem que ser contagiado, tem que ser manifesto. E muitas vezes Deus, Ele vai permitir que se levante pessoas que vai tentar contra a sua vida, mas você vai encarar como bênção, porque, irmãos, o inimigo levanta pessoas muitas vezes para nos tirar do centro da vontade de Deus, do propósito de Deus. Um exemplo: quando uma pessoa te ofende,
e você responde a ofensas, você vai ficar com mágoa, com ódio, com raiva, com ressentimento. O que acontece? O fluir do Espírito Santo de Deus vai ser estancado na sua vida. E o inimigo vai prevalecer. E o inimigo vai paralisar tuas bênçãos. E o inimigo vai trazer pesadelo, vai trazer amarra, vai trazer insônia, perturbação. Então não se deixe ser levado pelo mal, mas vença o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você vai amontoar brasa sobre a sua cabeça, porque você está debaixo do reino, debaixo do governo de Deus. Que o teus temperamentos seja dominado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Que você seja comandado pelo Espírito Santo de Deus, não pelos teus impulsos carnais, que só fazem besteira, agride, e depois a gente tem um prejuízo. Quando você responde com grosseria para tua mulher, ou para o teu esposo, gera tanto prejuízo. Os dois não dormem de noite, porque fica um com uma tromba maior do que a outra, aí o diabo dorme bem no meio. Aprenda a ceder, aprenda a perdoar. Engole esse sapo e fala: minha esposa, eu pisei na bola, eu te peço perdão. E quando a gente libera perdão, você quebra todo e qualquer domínio do inimigo, porque ele quer que o reino das trevas domine a sua casa. E se você continua nessa soberba, não vou perdoar porque ela me agrediu, não vou perdoar, aí o que acontece? Teus negócios vão ser afetados, teus filhos vão ser afetados, porque eles ficam vendo: por que meu pai e minha mãe não se perdoam? Aí quer vir com lição de moral para os filhos falam: que autoridade vocês têm para falar de perdão, vocês não botam em prática? Querido, nós temos que ser espelho, nós temos que ser modelo para os nossos filhos. Quanto crente, eu só vejo brigaiada de crente, família, misericórdia, vem na igreja, bota aquela roupinha branquinha de santidade, louva a Deus, ora até em língua, sai, chega em casa, a mulher fala: cadê aquele crente abençoado que estava dentro da igreja? Cadê aquela esposa abençoada que orava a língua? Querido, chega de ser crente camaleão, muda de cor de acordo com o ambiente. Você tem que ser transparente, tem que ser verdadeiro, andar cheio do Espírito em todo momento, andar cheio do Espírito para fazer negócios, andar cheio do Espírito no relacionamento com a tua mulher, cheio do Espírito em todos os momentos, porque só assim o diabo vai falar: com esse eu não posso. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos a Deus significa obedecer a Deus, mas resistir o diabo, ele vai fugir. Amém? Porque você não dá lugar para o capeta. O reino de Deus se manifesta onde há fé, e há louvor e adoração. Irmãos, não é fácil louvar quando você está passando um momento difícil financeiro, ou emocional, ou alguém doente dentro de casa. Eu já contei aqui para vocês, minha esposa ficou 10 meses de tratamento do câncer, processo é meio doloroso, quimioterapia, depois radioterapia, mas no meu lar não havia luto, e sim louvor, adoração, alegria, porque a alegria do Senhor nossa força é, porque, amados, é você que faz um ambiente, e o ambiente na minha casa, todos que adentravam saíam encorajados. Pessoas que vinham para consolar minha esposa, saíam consolar, porque minha esposa, ela falou: eu estou feliz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ela contagiava as pessoas. Irmãos, eu quero declarar para você, no nome de Jesus, é tempo da igreja se levantar e parar de murmurar, parar de questionar: por que tanta luta, por que tanta aprovação, por quê? Diga: Senhor, muda a minha vida.
Senhor, me faça um adorador, porque, ó Deus, o Senhor me levantou, o Senhor me escolheu para ser um intercessor, para ser um guerreiro, para ser um adorador. Meu querido, você está no Brasil, se você estivesse lá na Síria, Afeganistão, Paquistão, lá, meu querido, tem muitos crentes, ó, entregando a sua vida, por amor a Jesus. Nega Jesus e aceita Alá ou vai morrer? Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Sendo queimados vivos, sendo degolados, sendo mortos. E que cristianismo nós estamos vivendo aqui no Brasil? As igrejas lotadas só para receber bênçãos, as pessoas correm atrás das bênçãos, mas quem está clamando, Senhor, venha o teu reino, manifeste o teu reino, porque eu quero ser uma bênção ambulante. As pessoas que chegarem até mim terão poder de Deus, vida de Deus, testemunhos, terão uma vida, verão na minha vida, verão em mim testemunho de quem conhece Jesus, quem anda com Jesus. Porque a partir do momento que aqueles discípulos foram cheios do Espírito Santo, jamais deixaram a chama apartar, e na hora da morte eles estavam felizes. Pedro, como dizem os historiadores, que ele preferiu morrer de cabeça para baixo, mas não como o seu mestre. E ele estava feliz porque ele entendeu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Eu termino essa mensagem, irmãos, que você hoje declare: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino na minha alma, porque o reino de Deus vai dissipar essa depressão, vai dissipar o medo do futuro, vai dissipar o medo de ficar pobre, vai dissipar esse medo de você ser oprimido por demônios. Invoque o reino de Deus. Deus quer encher a tua mente com as coisas boas, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que ocupe a sua mente, porque aquilo que está cheio o teu coração, disso fala a boca. Aquilo que está cheio o teu coração, isso vai determinar a tua caminhada.